Boa noite, meus amados irmãos, aqueles que já estiverem conosco, os que ainda estão chegando. Que bom é estarmos novamente juntos para adorar e servir ao nosso Deus. Eu quero iniciar a nossa reunião esta noite fazendo uma leitura no Evangelho de João, o capítulo 4, os versos de 20 a 24. João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 20 a 24. Vou ler também o verso 19. Quando a mulher samaritana encontrou-se com Jesus no poço, na verdade, Jesus foi quem encontrou-se com ela, não é? Depois de um diálogo sobre a água que poderia dessedentar de uma vez por todas a sede daquela mulher, ela disse ao Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos, nesse instante, orar ao nosso Deus, porque eu gosto de repetir certas coisas para que elas fiquem bem fixas em nossa mente. A função da igreja é adorar a Deus. E a missão da igreja é pregar o Evangelho, anunciar a salvação. Mas a função da igreja é adorar. A função da igreja é servir em ato de adoração. É o que nós vamos fazer durante toda esta reunião. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, este é o momento que nós nos curvamos diante do Senhor para dizer-te, ó Pai, que nós queremos te adorar. Não estamos preocupados tanto com o local como aquela mulher estava preocupada. E Jesus lhe mostrou e orientou dizendo que não é o lugar e nem a forma, mas a verdadeira adoração parte do interior, onde quer que estejamos. E não há momento mais específico para identificar isto, para entender isto, do que o momento que estamos vivendo. Não podemos, no momento, ir à tua casa, mas fazemos de nossas casas templo de adoração ao Senhor. Portanto, nós te rogamos que com o teu Espírito Santo
Tu nos conduzas neste ato de adoração ao teu nome. E que possamos, ó Deus, provar dos benefícios espirituais deste contato que o Senhor nos permite ter contigo mesmo. Queremos te adorar com nossas vozes, com nossa mente, com nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa vida. E te rogamos que nos auxilies a isto fazer através da obra do teu Espírito Santo. Oramos-te assim, agradecendo-te, ó Deus, por cada servo teu que neste momento está te buscando, seja através desta live, desta igreja, ou de outros instrumentos e de outros lugares espalhados pelo mundo. Sê conosco, ó Deus, e aceita a nossa adoração. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. No início da nossa transmissão, já lhes desejei uma boa noite e quero repetir isto. Que todos nós tenhamos uma noite agradável e excelente diante de Deus. Meus irmãos, no livro do Apocalipse, ou de Apocalipse, tanto faz, nós temos alguns textos de exaltação da pessoa gloriosa de nosso Deus. Já partindo para o final do livro, no capítulo 19, nós temos o registro do júbilo no céu, pela vitória de Cristo, e os versos 6 e 7 são versos que nos levam a compreender que uma das coisas mais importantes na vida dos filhos de Deus é o louvor. Os versos 6 e 7 dizem assim: Então ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esta é uma profecia de dupla interpretação. Ela se refere à chegada de Jesus através de seu nascimento, sua encarnação, e também aos últimos dias, no tempo do juízo, da vitória, da declaração da vitória, melhor dizendo, do Senhor Jesus sobre o mal. Então vamos cantar o hino de número 300. Por que eu estou sugerindo esse hino? Porque o estudo que nós vamos concluir hoje fala sobre uma vida dedicada a Deus. E o hino de número 300, ele nos exorta a isso, a ter uma vida constante, uma vida de busca, não é? Uma vez que a igreja foi resgatada, ela agora tem a obrigação, o compromisso de se manter assim, na presença do Senhor. Vamos cantar hino 300.
precisamos ter em mente constantemente isso. Não temos como calcular o preço que Jesus pagou por nós para resgatar a sua igreja. Mas nós podemos aquilatar o quanto nós respondemos diante dele por essa grande bênção. Podemos aquilatar a nossa resposta. E é isso que eu convido aos irmãos, estou convidando através desse estudo que estamos fazendo, sugerindo que nós atentemos para isso. Nós vamos fazer uma leitura agora, que é uma leitura conhecida da igreja, em Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Diz assim o texto: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Depois o texto continua. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Mas antes, o texto fala sobre o poder da oração. Portanto, meus irmãos, nós não podemos, em momento nenhum, deixar esse mundo onde nós estamos, com seu pragmatismo, nos envolver. Temos que lembrar de Paulo falando aos Romanos no capítulo 12. Não podemos nos conformar ao século, ao mundo, à situação em que estamos laborando na causa do Senhor. Significa, não podemos tomar a forma daquilo que está ao nosso redor. Assim como Ló não tomou a forma do modus vivendi de Sodoma. Então você também e eu também não devemos. O mundo hoje, a sociedade em geral, tirando aí os cristãos verdadeiros, está confiando muito em si mesmo, nas suas conquistas, naquilo que o homem acha que ele está conseguindo sozinho. As nações que eram submissas a Deus, hoje se acham poderosas, senhoras de si. Nós hoje olhamos para a França, para a Alemanha, para o próprio Estados Unidos, para a Inglaterra, não é? A própria Holanda, países que no passado tinham um referencial moral e espiritual, e outros. E hoje nós vemos que a maioria dessas pessoas está confiando, a maioria dessas nações está confiante naquilo que tem, esquecendo-se de que o Senhor é quem tudo provê. E com isto a oração fica de lado. Eu li um artigo em que o articulista dizia o seguinte, que na Inglaterra, todas as casas, na época que ele escreveu, ele disse isso, todas as casas tinham na sua biblioteca uma Bíblia e uma biografia de William Shakespeare. E é um grande literato e ensaísta de peças teatrais, escreveu muito, uma pessoa culta. Então, William Shakespeare,
um inglês sempre tinha na sua biblioteca uma Bíblia e uma biografia de William Shakespeare. Eu acho que hoje talvez eles continuem a ter as duas coisas. Só que a Bíblia, com certeza, na maioria das casas está na estante, empoeirando, e não só lá, mas em muitas casas. O poder da oração e a leitura da Bíblia tem sido deixado de lado. O mundo está muito pragmático, muito prático, muito materialista. Nós temos que lutar contra isso, fugir disso. Oração é uma experiência espiritual. Precisamos confiar, não abrir mão daquilo que Jesus falou em João 17. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nos regemos por situações diferenciadas. E nesse momento, eu quero sugerir aqui aos irmãos, apresentar alguns pedidos de oração. Quero dar um testemunho pessoal, dizendo que praticamente todas as orações, eu não lembro de uma oração que eu tenha feito em que Deus não tenha atendido. Não lembro. Muitas respostas demoraram. E aquilo que talvez eu ainda não tenha alcançado e tenho pedido ao Senhor, eu tenho certeza que ainda virá. Deus tem manifestado sua graça sobre a vida da igreja. E aqui nós temos alguns pedidos. O irmão Gleiber pede por Márcia Cristina. É uma enfermeira que está no hospital aqui, Conde Modesto, é amiga dele, né? Ela sofreu um infarto agudo do miocárdio e está aqui no hospital. Mas o Gleiber, lá de Portugal, está pedindo que nós oremos por ela. O nome dela é Márcia. Vamos orar pela irmã Graça, pela sua completa restauração. A nossa irmã Simone Araújo, conversei com ela ontem, está em franca recuperação. Hoje também já entrou em contato com a Norma. Nós agradecemos a Deus pela recuperação da Simone. A irmã Graça pede pela família do cardiologista, do seu cardiologista, Dr. Francisco, que veio a falecer na segunda-feira. Eu fiquei sabendo disso, a Graça ficou inclusive muito abalada com essa história. O cardiologista dela faleceu na segunda-feira. E ela pede que nós oremos pela família do Dr. Francisco. A irmã Fátima continua nos pedindo que oremos em favor do seu pai e sempre lembrando também do seu irmão. A nossa irmã Renata, há um bom tempo, vem pedindo que nós oremos por uma irmã da igreja de Itaipu, a Ângela, não é? Porque ela está com um câncer, nós não sabemos exatamente o nível ou onde é, não importa. Nós temos orado já há um bom tempo pela Ângela, da igreja de Itaipu, pastor Marcos Vinícius, agora lá, né? Ela vai começar o tratamento oncológico. Então vamos orar pela Ângela, né? Que Deus esteja abençoando, e assim como abençoou a Renata e tantos outros, também a Ângela possa ser abençoada. Nós temos pedido aqui por duas crianças, Maitê e Manuela, gêmeas, filhas do primo da Norma, nosso primo, né? Pessoa muito amada nossa, Marcelo. E essas gêmeas, elas estavam na incubadora, mas havia ainda a previsão de estarem lá por mais uns 10 dias, talvez. Mas, graças a Deus, elas reagiram tão bem que já foram para o quarto e já estão sendo cuidadas ali de maneira diferenciada. Isso significa que elas estão recuperando muito bem. Então, nós estamos muito gratos a Deus por essa recuperação da Maitê e da Manuela, duas menininhas que chegaram em nossa família. A nossa irmã Norma está pedindo também que oremos por sua irmã, a Nilma, que mora lá em Volta Redonda. Ela morava em Barra Mansa, mudou-se agora para Volta Redonda, e hoje eu ouvi um vídeo, aliás, um áudio que ela passou para nós,
contando do seu problema. Ela está com um problema grave de tendinite. Não se sabe ainda se é reflexo do problema na coluna, mas nós estamos preocupados com ela. Pedimos oração pela irmã caçula da Norma, a irmã Nilma. E a dona Maria Maia reitera aqui o agradecimento dela por sua melhora. Não é? Eu preciso enfatizar e reforçar aqui algumas coisas. Por exemplo, os pastores Cairo e Cleander, ambos com câncer. Todos os dias, praticamente, eu converso com eles, através do nosso grupo, todos os dias. O irmão Cairo está enfrentando, e o Cleander também, com muita fé, essa situação. Mas eu peço que os irmãos continuem orando em favor desses pastores. Né? Bom, eu não tenho aqui em minhas mãos nenhum outro pedido ou agradecimento. Nós vamos então buscar a presença do Senhor. Eu conto com a sua oração também aí na sua casa. Vamos orar agradecendo a Deus as bênçãos e também rogando por essas pessoas. Ok? Vamos orar então? Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, este é um momento muito especial para nós e para todos aqueles que são chamados por Ti em Cristo Jesus. É o momento em que nós nos colocamos diante do Senhor para obedecer-te, ó Pai, intercedendo pelos homens, pelos nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que buscam a tua casa para te pedir a bênção para as suas vidas físicas, emocionais, espirituais, problemas existenciais, conforto no luto, como o caso da família do pastor Ciro. E todas as vezes que eu te busco em oração, eu me lembro dos 10 leprosos. Ali o Senhor curou a todos, mas um só voltou para agradecer. Mas aqueles que te buscam, te acham. Isto não se trata de salvação eterna, mas de misericórdia. E até aqueles que não voltam para o Senhor, não te agradecem, até te abandonam, até mesmo estes, o Senhor tem misericórdia e sara e cura. Portanto, quero te pedir, ó Deus, que não olhes para as nossas falhas, os nossos erros, ou das pessoas por quem estamos orando. Mas olhes, ó Deus, para o teu próprio amor, tua misericórdia. E assim estejas intervindo nas vidas dessas pessoas, abençoando, mas mostrando para elas de forma inquestionável que foi o Senhor quem agiu. E assim aqueles que te honrarem, o Senhor os glorificará, porque são teus eleitos, e aqueles que te abandonarem não terão desculpa na hora do juízo, porque eles saberão que o Senhor os tratou, curou, abençoou, mas voltaram as costas para ti. Portanto, ó Deus, independente da nossa humanidade imperfeita, nós te rogamos que teu amor nos atinja, tua misericórdia nos sare para a tua honra e glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados e queridos irmãos, eu quero retornar ao texto de quinta-feira passada, o texto de Efésios, capítulo 4,
Naquela oportunidade nós lemos os versos de 1 a 5, depois citamos alguns outros versos. Mas eu quero fazer agora a leitura dos versos 7 a 16, para concluirmos o nosso estudo. Efésios 4, versos de 7 a 16. O texto começa com Paulo declarando que Deus escolheu pessoas, deu a essas pessoas dons e dá dons para que cuidem do seu rebanho. E diz o texto assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Apenas para refrescar a memória dos irmãos, eu quero lembrar aqui que nós falamos na quinta-feira sobre a questão da homeopatia, né, que tem uma função de provocar reação no organismo a longo prazo e com doses mínimas, mas ao final acaba funcionando. Falamos aqui que as doses exageradas do mesmo medicamento, como acontece com os medicamentos alopáticos também, é perigosíssimo. Então a doença que se quer retirar, ela acaba tomando conta do organismo da pessoa. Falei bastante sobre isso, dei um histórico sobre o médico, né, alemão que idealizou esse tipo de tratamento. Enfim, falei bastante sobre isso, contei exemplos, meus filhos, e depois comentei sobre alguns temores que eu tenho. Isso, temores que me foram provocados ao longo do ministério. Eu, quando entrei no pastorado, mesmo antes, desde a época quando eu me converti, eu comecei a ver isso. E apenas para refrescar a nossa mente, eu disse aqui que eu tenho muito medo e desconfio de crescimentos rápidos demais, de movimentos explosivos, de situações extrapolantes e de aparências perfeccionistas. Eu comentei na semana passada e depois eu fiz uma repescagem aí para ver isso,
Comentei sobre a época em que surgiram muitos cantores. Agora eu quero voltar um pouquinho para a década de 70. Na década de 70 foi uma explosão de grupos, conjuntos. Inclusive eu me converti num dia onde havia um conjunto que estava tocando na igreja presbiteriana, mas quando eu cheguei, o grupo, eles já tinham terminado, mas havia lá um conjunto, a igreja estava lotadíssima, para ouvir o conjunto. E era uma época em que os conjuntos eram formados por jovens, com aqueles traços de hippie, sabe? Quem viveu lembra dessa história. Nessa mesma época, explodiram também os famosos cânticos. Não são os corinhos, não, os cânticos. Muitos cânticos. As mocidades cantavam esses cânticos, eu me lembro de muitos deles. Nós temos um grupo, do qual nós participamos, grupo dos 70, amigos dos anos 70, né? Acho que é isso o nosso grupo. O pastor Gessé Ribeiro criou esse grupo para nós reunirmos os amigos dos anos 70. E eu estava observando o seguinte: um dia eu peguei meu celular, tinha 340 mensagens, de um dia para o outro. E todas as mensagens, na sua grande maioria, tipo 95%, sabe o que era? Um membro pedindo para o outro para lembrar e cantar, era um áudio. Cânticos antigos, da década de 70. Meus irmãos, tinha mais de 340 mensagens, 90 a 95% delas eram áudios das pessoas daquela década cantando cânticos. Mas cânticos antigos. Eu me lembro que tinha um cancioneiro, tinha mais de 200 cânticos no cancioneiro. A gente ia para as congregações, aqui mesmo em Maricá. Há pouco tempo atrás eu achei um cancioneiro aqui que tinha mais de 200 cânticos. Quantos cânticos antigos? Foi uma explosão. Quem é da época deve estar concordando comigo aí. Desculpa, irmãos. Foi uma explosão. Onde é que estão esses cânticos agora? Ninguém sabe, ninguém faz mais. Na época que eu me converti, houve um movimento avivalista. Olha, quando eu era garoto, o fundador da Igreja Nova Vida, o bispo Roberto McAllister, esteve aqui no Brasil. Esteve não, veio e ficou. Foi um período de movimento avivalista, e eu me lembro que minha mãe me levou no Maracanãzinho, e ele esteve lá e ele dizia assim, com aquele português arrastado: eu não vim aqui para criar uma nova igreja, uma nova denominação. Eu vim aqui para pregar o avivamento e aquela coisa toda, e dizendo. Só que o povo das outras igrejas lotava um ônibus para ir assistir o bispo Roberto McAllister. E eu fui numa dessas, garoto novo, mamãe me levou. Não demorou muito tempo, o Roberto McAllister criou uma nova igreja, a Nova Vida. Fundou essa igreja. Eu fui testemunha num cartório de uma compra que ele fez em Alcântara, num terreno. Pagou à vista, com um cheque na minha frente, me lembro disso. Eu estava providenciando um negócio, um aluguel, naquela época. Enfim, depois ele morreu, o filho dele assumiu, e hoje a Nova Vida é uma outra denominação. Quer dizer, ele não cumpriu o que disse. Mas naquela época era assim, estavam surgindo várias denominações. E o movimento avivalista, aquela coisa toda, desapareceu. Não tem mais, acabou. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. E agora nós estamos enfrentando uma situação de vergonha do Evangelho. Eu louvo a Deus porque Deus me faz enxergar coisas que às vezes eu fico até assustado. Aqui na minha casa e na casa da minha família, eu cantei a pedra. E uma pessoa da minha família ficou revoltada comigo, chateado.
revoltado, ficou chateado dizendo que eu era um julgador, quando eu disse que uma determinada pastora que tem aí era uma aproveitadora, enganadora. Olha, só não fui linchado porque misericórdia de Deus. Olha o resultado aí. Na mídia. Assassinato, prostituição, um monte de coisa. Uma explosão, um boom danado, uma coisa impressionante. Essa é a pessoa. Irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. Então eu já disse do que eu não gosto. Não gosto porque eu já vi a experiência. Então o que é que eu gosto? Eu vou dizer o que eu gosto, que a Bíblia mostra. Eu gosto de ver constância. Eu gosto de ver uma Maria Soares, um Manuel Gomes Quintanilha. Eu gosto de ver uma Regina. Eu gosto de ver um Boanerges. Eu gosto de ver homens e mulheres, uma Caetana. Gosto de ver uma Cândida. Eu gosto de ver pessoas assim. Eu gosto de ver crentes assim. Eu gosto de ver igrejas que se mantêm firmes, independente do fato de aparentemente crescerem ou não, mas estão ali firmes. Uma igreja como a nossa, que Deus vem sustentando há mais de 80 anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, de onde já saíram umas 10 dissidências, mas continua firme, forte, evangelizando o Brasil, fazendo diferença, assim como muitos servos do Senhor, que desde a infância vem demonstrando firmeza, constância. Ninguém que vira um super crente, super poderoso de uma hora para outra. Eu não gosto disso. Eu gosto de ver constância. Eu gosto de ver aquilo que está escrito em Efésios, uma edificação. Eu gosto de ver um avanço. Avanço. O corpo de Cristo não é letárgico e nem apático. Ele avança, ele cresce. Necessariamente não tem que crescer numa velocidade absurda. Então nós temos que parar com isso. Eu me lembro que a igreja de Niterói, né, na década de 80, mais ou menos, um presbítero esteve numa igreja, depois de Valadares, lá em Teófilo Otoni. Era pastor nesta igreja em Teófilo Otoni o pai do pastor Paulo Neves, lá de Caraí, pastor Cleómenes Anacleto de Figueiredo. E aí esse presbítero esteve lá em Teófilo Otoni e viu o trabalho do pastor Cleómenes, como a igreja dobrou de membros em pouco tempo. E ele ficou impressionado com aquilo. E ele convidou o pastor Cleómenes para vir ser pastor na igreja de Niterói. O pastor Cleómenes veio. E ao invés do número de membros dobrar, o que aconteceu é que a igreja dividiu, gerando a igreja de Caraí, onde hoje é pastor o filho do pastor Cleómenes. Vocês estão percebendo? A nossa preocupação não tem que ser essa, de explosão de número, de crescimento absurdo. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser crescimento sadio, sério, tranquilo, porque quando nós começamos a colocar um crescimento exagerado como meta, não, esse pastor não dá certo porque a igreja não está crescendo. Tenha calma. Um dia o reverendo João Gomes chegou para mim e disse assim: Ronaldo, hoje a igreja está desenvolvendo, mas você não sabe o que eu passei aqui nos 15 primeiros anos, 17 anos. Sofri muito. A igreja não crescia, não desenvolvia, briguei com o presbitério, teve processo contra mim, foi uma tristeza. Mas hoje, né, com 20 anos, a igreja está pronta para crescer, está crescendo, desenvolvendo, e hoje nós vemos lá
A igreja de Alcântara, ninguém conhece a história melhor do que algumas pessoas remanescentes como eu, por exemplo. O pastor me contou tudo, eu sei tudo o que aconteceu ali. A igreja que foi organizada no dia do nascimento da minha irmã, aliás, foi organizada no dia do meu nascimento, 1956, que ela organizou. Minha irmã foi a primeira pessoa, minha primeira criança batizada nessa igreja. Mas está lá a igreja, desenvolvendo, crescendo, de forma sadia, com pastores sérios, levando o evangelho sério, presbíteros, diáconos, gente séria, cautelosa, calma, assim. E todas as igrejas, a igreja de Miguel Calmon, por exemplo, está lá com 106 anos, ou mais 109, parece, de idade, começou como missionário, Pierce Chamberlain. Está lá, 100 e tantos anos. Vai ver a obra que essa igreja está fazendo agora. Que coisa extraordinária. E a obra que ela já fez naquela região toda. Mãe da grande maioria daquelas igrejas da região toda, lá no sertão baiano. Então eu gosto disso, eu gosto do avanço cauteloso, firme, sério. Eu gosto daquilo que é bom, mesmo que seja pouco. Quantidade não é prova de qualidade. Mas quando existe qualidade, com pouco de paciência, a quantidade vem. Não tem nem dúvida. A igreja, enquanto manteve qualidade moral e espiritual na época do seu nascimento, neotestamentário, ela manteve, enquanto ela manteve, ela cresceu assustadoramente. É claro que os homens falham, houve um declínio até chegarmos na Idade Média, a Reforma, mas antes disso a história é longa. Mas a igreja continua. A igreja no mundo continua. Por quantos anos? Nós não temos obrigação de crescer espiritualmente da noite para o dia. Isso não existe. Nós precisamos nos comprometer com o crescimento, com o aprendizado, com o envolvimento cristão dia a dia, mesmo que seja um pouco de cada vez, um pouquinho cada dia. Mesmo que seja assim. Há uma necessidade de perseverança. Perseverança. Agora o inimigo vai querer colocar na mente dos filhos de Deus de que ou eles se transformam em superpoderosos da noite para o dia, ou eles não são crentes coisa nenhuma. Que crente? Você se converteu, tá, mas agora está errando aí, errou. Sim, meus irmãos, nós vamos continuar errando. Nós vamos continuar pecando. Mas vamos precisar obedecer aquilo, entender aquilo que Lutero falou. Um verdadeiro cristão é sempre pecador. Ao mesmo tempo, ele é sempre penitente. Ao mesmo tempo, ele é sempre justo. Tenha calma. Não se exaspere com seus erros, com suas faltas. Leve diante do Senhor. Peça a Ele que aumente sua fé, que lhe proteja, que lhe conceda a bênção de desenvolver a sua vida cristã. Faça, mas faça um pouco de cada vez, mas não deixe de fazer. Seja perseverante. Não abandone a igreja. Não abandone seus compromissos. Um dia o Senhor mostrará a obra que Ele está fazendo através de sua vida. Não desista de ensinar seu filho, de levá-lo para a igreja. Não desista de ser fiel aos seus compromissos. Não desista, mantenha, firme. Eu me lembro que a minha mãe, ela, toda vez que a minha irmã recebia o salário dela, a primeira coisa que ela fazia isso, desde quando eu era criança, ela fazia isso. Separava o dízimo e depois uma oferta para a construção. E o pastor ia lá todo mês. Por mais de 6 anos ele ia lá, todo mês ele ia lá, orava, cantava, dava ceia para ela às vezes e recolhia aquele dízimo com fidelidade. Crescendo, crescendo, crescendo. E assim é que tem que ser, meu irmão. Não fique apavorado com essa pandemia, não. Ah, mas a pandemia está me impedindo de ir à igreja. Deixar ou não de ir à igreja, templo,
de argamassa não pode fazer com que você deixe de crescer, que você deixe de desenvolver a sua vida espiritual. Você não pode depender disso. Em breve tempo nós retornaremos aos cultos presenciais. Mas será que, pelo fato de não podermos ir lá, nós agora vamos deixar de crescer? Eu me lembro de uma criança que um dia disse isso para sua mãe. Soltou essa pérola. Sua mãe me contou isso. E tinham chegado de um culto e estavam cansados, era bem tarde da noite, e a mãe disse, olha, nós hoje vamos dormir. E a criança disse, nós não vamos ler a Bíblia? E a mamãe disse, já lemos bastante a Bíblia, viemos do culto e tal, e está todo mundo cansado, você tem que levantar cedo e tal. E essa criança olhou para a mãe e disse, mamãe, você não quer crescer diante de Deus, não? Ou crescer espiritualmente, alguma coisa assim. E era uma criança muito pequena. Então essa mãe falou comigo, pastor, que coisa linda. Não havia nada de errado em eu deixar, naquele momento, de orar com ele ou ler a Bíblia, alguma coisa assim. Mas ele foi tocado pelo Espírito Santo para dizer, não importa o cansaço, não importa o horário, não importa nada, nós temos que crescer. Coisa linda. A mamãe não tinha erro nenhum, nada, mas Deus usou aquela criança para despertar na gente esse sentimento. Precisamos, assim como de alimento, precisamos também de crescer espiritualmente, perseverança, porque este efeito será um efeito duradouro. Não adianta você eu caminhar explosivamente por um tempo e depois abandonar tudo. Quando eu estava no seminário, havia uma pessoa lá que demonstrava uma espiritualidade assim absurda. E eu chegava a ficar envergonhado com aquilo. Falei, gente, quando é que eu vou atingir um grau desse aí de espiritualidade? Era uma coisa, parecia que o sujeito andava nas nuvens. Bom, para resumir, eu hoje estou aqui como pastor fraco, imperfeito, mas vocês não queiram saber onde essa pessoa está hoje e o que essa pessoa faz. Não adianta. Deus me deu essa compreensão, essa bênção. Nós somos um corpo, nós crescemos paulatinamente. É como dose homeopática. Quem tenta atropelar as coisas, você dá mal. Tem um ditado popular que diz assim, quem corre, cansa, mas devagar se alcança. Então vamos fazer assim, vamos manter a nossa média de leitura da palavra. Vamos manter a nossa média de leitura da Bíblia e da oração. Vamos manter isso. A oração, nós lemos aqui em Tiago, ela pode muito ter seus efeitos. Tem muita gente que reclama de não estar conseguindo bênçãos na casa, na família, com os filhos. Mas se você for avaliar a vida de oração da grande maioria dessas pessoas, eu reservo aqui o fato de que nem sempre essa é a razão, mas se você for avaliar a vida moral e espiritual de muitas dessas pessoas, nós vamos perceber que elas não têm perseverança na igreja, não têm perseverança na leitura da palavra, na oração, na fidelidade, mas reclamam depois. Vamos continuar buscando esse crescimento assim, paulatino, um crescimento saudável, como o próprio corpo mesmo. Assim que Paulo define, por obra do Espírito Santo, aos Efésios, como é que uma igreja cresce. Uma igreja cresce devagar. E desculpe a brincadeira aqui, até na obra. As igrejas são famosas por suas obras de construção. Quando uma obra começa a demorar, alguém fala assim, parece obra de igreja. Não é verdade? Vamos continuar a praticar perdão.
Porque Jesus falou para Pedro, Pedro, seguindo um princípio judaico, quis extrapolar esse princípio, que dizia que você tinha a obrigação de perdoar 3 vezes. Depois de 3 vezes, aí o cabra já não sem vergonha. Não tinha que perdoar mais não. 3 vezes? Não vou perdoar mais. Então Pedro, talvez querendo demonstrar uma espiritualidade maior, talvez, não sei. Eu penso assim. Ele diz, Senhor, todo mundo manda perdoar 3 vezes. Eu acho que 7 é um bom número. Tá bom 7? Jesus disse, não. É 70 vezes 7. Ou seja, não dá para parar. Lá em Hebreus, o escritor diz assim, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Temos que manter essa perseverança. Precisamos perdoar nosso marido, nossa esposa, né? Nossos filhos, nossos irmãos, os inimigos. Perdoar os amigos, o que nos amam, é fácil. É mais fácil, não é tão fácil, mas é mais fácil. Agora, perdoar o inimigo, vamos manter o amor. Fazer como Ruth disse para Noemi, onde quer que tu fores, eu irei. Teu Deus será o meu Deus. Eu estarei contigo. Uma declaração de amor extraordinária, que nada poderia separar. Vamos continuar a servir a igreja, ao reino de Deus. Vamos continuar exercitando a tolerância com aquilo que a gente acha que já não dá mais. Eu já não tenho mais condições. Já queimou todo o meu pavio. Quando nós chegamos a esse tipo de limite, é como se disséssemos, nós não temos controle do Espírito Santo. Não dá mais, não suporto mais, não quero mais, não tem mais jeito. São palavras que não devem fazer parte do nosso vocabulário. A perseverança em servir, em tolerar fraco na fé, está lá em Romanos capítulo 14, a tolerância para com o fraco na fé. Vamos continuar a ser operosos. Eu não posso ser operoso se eu gosto do pastor. Eu não posso ser operoso se eu gosto da doutrina. Eu não posso ser operoso se eu gosto dos irmãos, ou disto ou daquilo. E se eu não gosto, eu não sou mais. A nossa igreja, há um tempo atrás, chegaram algumas pessoas, não vou nominá-las, com uma aparência de operosas, muito operosas, querendo transformar o mundo. Aí uma dessas pessoas, dois homens, me procuraram no gabinete e apresentaram uns projetos, assim, faraônicos. Falaram, tem que fazer, pastor, vamos fazer. Como se fosse assim, aqui não se está fazendo nada, temos que fazer. Foi calma, cautela, vamos ver, vamos avaliar. Nós temos regras aqui, temos as sociedades, temos o conselho, vamos lá. Então, não demorou muito tempo, questão de meses, 2 ou 3 meses, ambos se revoltaram contra a igreja de uma tal maneira que sumiram e nunca mais apareceram na igreja. Eles queriam que as coisas acontecessem da noite para o dia. Eu disse, não, aqui não é assim. Nós aqui somos cautelosos, estudamos bastante, avaliamos bastante. Ainda assim a gente erra, ainda mais se nós começarmos a atropelar as coisas. Então não tem. Na nossa igreja, a orientação do pastor e do conselho é nada de passar a carroça na frente dos bois, nada de atropelar nada, tudo com calma. E com calma nós estamos com a igreja construída em volta daquele templo antigo. E hoje, a igreja confortável, estamos com uma igreja crescente, estamos com uma igreja abençoada, uma igreja que tem crescido espiritualmente, em quantidade também, em qualidade, uma igreja que tem conquistado coisas que, às vezes, eu paro com os presbíteros, a gente conversa, como é que nós chegamos até aqui? Eu sei como, devagar, com calma, com fé, com esperança, ensinando isso para os irmãos, para a igreja, e todos aqueles que entendem isso e buscam dessa maneira sóbria, cautelosa, sincera, mas constante, todos alcançam os seus objetivos. Não adianta querer passar, desculpe a expressão, a carroça na frente dos bois. Nós precisamos viver assim,
com calma. A igreja presbiteriana tem falhas, tem erros. Os homens que a lideram têm falhas, têm erros. Mas o dia que algum de vocês encontrar uma igreja sem falhas, homens sem falhas, pastores sem falhas, líderes sem falhas, falem para nós e nós vamos todos para lá. Mas vamos para lá para estragar, porque nós somos falhos. Aí nós vamos estragar tudo que tem lá. Só que ninguém vai achar isso. A vida espiritual e a vida cotidiana, eu quero dar uma dica para vocês. Ninguém consegue chegar a um nível profissional da noite para o dia. Tem que estudar desde a mais tenra infância. Se submeter aos professores, aos exercícios, aos trabalhos, às provas, aos estudos, à leitura, pesquisa. E aí você vai galgando degrau por degrau. Então você olha hoje para uma pessoa que está numa situação superior nessa área que eu estou falando, e aí fala, puxa vida, como? Vai viver a vida que essa pessoa viveu. Vai trabalhar como aquela pessoa trabalhou. Independente da bênção de Deus, tem a nossa concorrência, tem a nossa disposição, tem o nosso esforço, tem a nossa constância. É assim que funciona. A nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, social, familiar, o que nós desejamos conquistar tem que ser conquistado com calma, com esforço, com firmeza, com constância, com perseverança, para que o efeito e as conquistas sejam duradouros ou duradouras. Caso contrário, desvanece. Todas essas pessoas que eu tenho aqui na mente, algumas que eu citei, alguns casos que eu citei, hoje a gente procura e não vê. Sua obra desapareceu. Sua influência acabou. Não tem mais referência dessas pessoas ou dessas entidades religiosas. Você procura e não acha. Mas você procura aquelas que são firmes, cautelosas, sinceras, tanto pessoas como instituições, e você vê que elas estão aí. Vamos repetir aqui o que nós falamos no início. Prestem atenção. A Bíblia diz que nós somos assemelhados a um corpo. O corpo precisa crescer, sadio. Tanto o corpo espiritual como o corpo físico ou o corpo religioso. Precisamos disso. Assim como nós nos fortalecemos diariamente. O enchimento com o Espírito Santo também não é uma coisa que você consiga de uma hora para outra. Eu vou contar um fato para vocês sobre isso. Eu estava trabalhando no estado nessa época. Aí uma pessoa de uma igreja, uma certa igreja, virou-se para mim e disse assim, Ronaldo, essa noite na minha igreja teve uma vigília. Eu nem sabia direito o que era isso, eu não estava na igreja não. Aí ele falou, o que é isso? A gente vai para lá e tal. Aí ele rodou para lá, rodou para cá, daqui a pouco ele chegou perto da minha mesa novamente. Assim, rapaz, nessa vigília, 4 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu não entendi aquilo. Aí pedi para ele me explicar. Aí ele explicou. Batizado com o Espírito Santo, desce um poder sobre essa pessoa. Aí esse poder faz com que a pessoa fale em línguas estranhas. Aí ele deu a resenha dele. Eu não estava interessado naquilo. Estava lá trabalhando, não estava... Daqui a pouco ele voltou, chegou perto da minha mesa e disse assim, uma dessas 4 pessoas, Ronaldo, fui eu. Aí eu perguntei para ele assim, isso é bom para você? E ele disse, é? Sem isso lá na minha igreja a gente fica meio assim, por fora e tal, as pessoas... Isso aí dá autenticidade à nossa conversão. Eu falei, é mesmo? Então isso é bom para vocês, o que aconteceu? Ele disse, Eu falei, então, parabéns, estou feliz por você. Aí ele foi para lá. Eu tinha mandado fazer uns arquivos de Eucatex pintados de azul, botei atrás assim, para poder guardar alguns arquivos, que eu tomava conta daquilo.
E eu estava ali, aqueles arquivos nas minhas costas. E o telefone assim, na minha mesa de vidro. Um colega nosso fez uma brincadeira com ele que ele detestava. Ele tinha um apelido. E esse amigo tocou o telefone, ele atendeu e esse amigo chamou ele desse apelido. Olha, ele xingou uns 10 palavrões, bateu o telefone no vidro, quebrou o telefone e quebrou o vidro da mesa, deu um soco no armário que eu tinha mandado fazer, que afundou o armário, quebrou o armário. E saiu xingando e gritou para mim, isso era umas 9 horas da manhã, bate o meu ponto, porque aqui nesse lugar eu não volto mais. E saiu xingando, desbravejando e sumiu. Olha só, ele disse que foi batizado com o Espírito Santo 4 horas da manhã. Estava cheio de poder. Vocês estão percebendo o perigo desse negócio? Das pessoas entenderem errado essa situação? Ninguém se enche do Espírito totalmente e fica cheio a vida inteira, não. Nós temos uma contribuição com isso, de permitir ou não que o Espírito atue na nossa vida. Ele não violenta a nossa vontade. E uma forma que você tem para se encher do Espírito, eu e você, ou para ter porção suficiente do Espírito para fazer a obra, é aprendendo e crescendo devagar, paulatinamente, observando essa obra do Espírito. Não é hoje eu sou um gigante, amanhã eu sou o quê? Uma poeira, uma pedrinha. Não é assim, meu irmão. Você quer crescer espiritualmente? Cresça, mas cresça com constância, devagar. O texto de Atos 2 diz que os irmãos foram cheios do Espírito Santo. O crescimento do corpo de Cristo é assim. Tem que ser continuado, alimentando-se sempre, exercitando-se sempre, fortalecendo-se sempre, aperfeiçoando-se sempre, com prática constante. E não adianta tomar uma dose cavalar do remédio, não. É de forma homeopática. Está certo que em alguns momentos o Senhor vai nos capacitar de uma tal maneira para determinadas funções em que Ele poderá sim fazer isso, como fez com os apóstolos em Atos capítulo 2. Eles foram tomados com uma porção do Espírito tão grande que Deus os usou ali para aquela pregação. 3.000 almas se converteram, depois a igreja continuou a crescer. No livro de Atos a gente vê isso. Mas se isso continuasse do mesmo jeito com todos que se converteram, no ano 200 depois de Cristo, o mundo todo já estava salvo, ou convertido, ou evangelizado. E nós estamos aí, ó. Quantos milhares de anos? 2020 anos. Por quê? Mas se nós todos, cristãos, nos dispusermos a crescer de forma saudável, para não sermos jogados de um lado para o outro, como meninos, dentro de pouco tempo o mundo estará todo evangelizado e Jesus estará retornando. Cabe a nós. Uma pena que eu não posso atingir o mundo inteiro, todos os cristãos, mas Deus levanta cada pastor, cada ministro, cada profeta em cada lugar. A nós compete fazermos a nossa parte, como Igreja Presbiteriana de Maricá, Igreja do Senhor. Vamos continuar firmes. A pandemia não pode interromper o nosso crescimento. Se você disser amanhã ou depois que você não cresceu, ou diminuiu, ou estagnou por causa da pandemia, então você nunca foi um cristão verdadeiro. E quando a igreja voltar ao trabalho presencial, com certeza, ela deverá voltar com muito mais participantes do que antes. Porque enquanto isso, nós temos a obrigação de orar, evangelizar, crescer, cada um de nós, diante dos homens, testemunhando para que o evangelho continue. Enfermidade não pode nos parar, doença não, problemas existenciais, pandemias, guerras,
nada. O crescimento do cristão precisa se manter, ainda que seja lento, aparentemente, ainda que seja cauteloso, mas tem que ser de forma constante. Eu convido você a entender isso e a buscar viver assim. Não se desespere porque você ainda não alcançou determinado nível que você acha que tem que alcançar. Quem vai determinar o nível de cada um de nós é Deus, pelo Espírito Santo. Cada um de nós. Não se desespere com isso, não. Apenas ore. Apenas leia a palavra. Apenas fale de Cristo. E apenas busque viver de maneira mais santa possível, mais ordeira possível. E o resto, Deus é quem faz. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, para que a nossa vida no reino seja uma vida em doses homeopáticas, mas que funcionam e que curam, regeneram e dão resultado. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Meus queridos, eu quero citar aqui, aliás, reforçar aqui um pedido de oração. O irmão Joteni pede que nós estejamos orando por uma pessoa chamada Ivete, que está com sérios problemas de saúde. Nós não falamos aqui naquela hora, vamos falar agora, dos nossos profissionais de saúde, né? Que estão enfrentando uma situação terrível aí. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês sabem. Alguém já ouviu falar numa droga chamada zumbi? Espero que não. E eu espero que vocês nunca vejam, nunca tenham contato com pessoas da família, nada disso. É uma droga. Transforma as pessoas em verdadeiros zumbis. No estágio final, essas pessoas se tornam até, eu ia usar aqui um termo, mas eu não vou usar não, se tornam carnívoras essas pessoas. Elas ameaçam pessoas, arrancam pedaços do próprio corpo com o dente ou de outra pessoa. É uma coisa diabólica mesmo, muito diabólica. Então, um amigo do nosso irmão Roberto, enfermeiro Roberto Carlos, um amigo dele passou para ele um vídeo, 2 vídeos, e ele repassou para mim do que essa droga faz com pessoas que inclusive a polícia pegou e cuidou. E eu disse para o Roberto o seguinte: eu vi os vídeos e realmente a droga é uma coisa absurda, absurda o que faz para as pessoas. As pessoas ficam como zumbis mesmo. O nome da droga é esse. Uma droga fortíssima. Mas eu disse para o Roberto, por trás dessa droga está a ação maligna. Porque as características das pessoas que eu vi, se o Roberto estiver me ouvindo aí, ele vai, depois não vamos conversar sobre isso, são de possessão demoníaca. O diabo está aproveitando, está usando essas pessoas, possuindo essas pessoas, para que elas, inclusive, comam até carne humana. Os senhores não têm noção do que está acontecendo em São Paulo e talvez já esteja acontecendo no Rio também, em outros lugares, países fora daqui, que não é uma droga inventada aqui. O mundo está numa situação muito crítica, meus irmãos. Nós temos que orar. Os nossos profissionais de saúde lutando com essa questão da Covid, né? Eu peço que os irmãos estejam sempre lembrando disso. O nosso irmão Joteni está informando que a Ivete é a mãe de seus filhos, né? Provavelmente, primeiro matrimônio, talvez. Deve ser isso. Eu quero agradecer a Mira Rocha, que está nos assistindo. Nosso irmão Manuel, lá de Paraty. Muito obrigado, Manuel. O nosso tio Jurandir, e nossa tiazinha, o pastor Jurandir, da Igreja Congregacional, né? Nós ficamos muito contentes por ver esses irmãos participando conosco, fora aqueles irmãos que estão sempre participando também, e já se tornou assim
até muito comum citarmos seus nomes. Tem o Moisés, né? O Moisés Nascimento, tem o pessoal lá da Bahia, lá de Galcomon, tem o reverendo Gilmário lá de Brasília, né? E nós temos passado também para até outros países, né? Ultimamente nós temos passado para irmãos lá na França também, né? Portugal, França, e enfim, a igreja está fazendo um trabalho que com certeza há de alcançar muitos corações. Eu agradeço a todos que estão participando conosco e quero convidá-los a que oremos mais uma vez para encerrar esta reunião, lembrando da Ivete, né? E lembrando da filha do nosso irmão presbítero Paulo, né? E da Gisele, lá na Holanda, e a Débora também, ok? Tinha um outro pedido que eu não estou aqui lembrando, a pessoa me falou e eu estava sem caneta na hora e não consegui lembrar depois. Mas na próxima oportunidade eu vou conseguir lembrar. Amém? Vamos orar então, queridos? Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, queremos agradecer-te por esse momento ímpar que nos concedes, quando mais uma vez queremos rogar ao Senhor que abençoes estas pessoas que nós citamos, esses irmãos e amigos que estão participando conosco desta reunião, incluímos aqui os seus familiares. Nós te rogamos que os abençoes por extensão. Pedimos a Deus pela Ivete, rogamos ao Senhor pelo Ney, temos orado por ele, que o Senhor tenha misericórdia do Ney, cuidando dele. Ó Senhor amado, nós te pedimos que o Senhor esteja cuidando dos nossos idosos, dos nossos irmãos que são profissionais de saúde, a Socorro, Roberto, enfim, Senhor, a Renata, a Simone, pessoas que estão em contato, ó Deus, com o público, que o Senhor os proteja e abençoe. Rogamos-te também, Senhor, que nos dês a bênção da solução deste problema no mais breve tempo possível. Senhor, nós queremos agradecer-te por tua palavra que cala em nosso coração, não por orientação humana, não por convencimento humano, mas pelo convencimento do teu Espírito que fala ao nosso coração. Permita-nos, ó Deus, crescer diante de ti em santidade, em espírito, em verdade, em serviço, em louvor, em obras no teu reino. E necessariamente não tem que ser algo explosivo, algo extraordinário como querem os homens, mas que seja uma obra duradoura, ainda que aparentemente lenta, parcimoniosa, aparentemente cautelosa, e que muitos às vezes não entendem, mas é assim que se constrói algo seguro, firme e de valor. É assim que o Senhor vem construindo, fazendo crescer a tua igreja, desde quando Jesus aqui veio à terra. Pode parecer para muitos que o tempo está demorado, mas tu és Senhor do tempo e tu queres que a tua igreja se fortaleça de maneira perfeita, que nós estejamos prontos para o encontro com o Senhor Jesus. Ó Deus amado, nós te pedimos estas bênçãos, rogando-te uma noite de paz e descanso, e que no dia de amanhã e nos dias vindouros possamos continuar vivendo para a tua glória. Nós te rogamos isto. Quero te pedir ainda, Senhor, que o Senhor esteja satisfazendo os desejos dos nossos corações. Cada um dos teus filhos que estão participando conosco certamente devem ter algo em seus corações que gostariam de ver realizado. E agora o teu Espírito me move a fazer esta oração. Eu te rogo a Deus que satisfaças os desejos nobres dos corações dos teus filhos,
para a tua glória, para a nossa edificação. Recebei a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Até a próxima reunião, que será no domingo às 9 horas da manhã, depois às 10h30 com a mocidade na aula dominical, e às 19h30 estaremos com o culto vespertino mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Amém.